Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à plataforma da Aluno Ensina. Aqui é a nossa primeira aula da frente 1 de História. Nessa frente, a gente vai conversar ao longo das aulas sobre História do Brasil, tá? Então, já vamos começar essa primeira aula logo, né? Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média Europeia. Ué, mas não era uma frente de História do Brasil que a gente vai falar de Idade Média na Europa? Calma, gente, é porque para a gente entender o sistema colonial no Brasil, é importante primeiro a gente entender como e por que os nossos colonizadores chegaram aqui, né? Como que, vocês já pararam para pensar nisso? Como que os portugueses vieram parar no Brasil? O que levou eles a entrarem numa caravela e decidirem desbravar o oceano até chegar aqui no Brasil? Então, é importante a gente entender esse contexto que estava acontecendo lá na Europa para a gente poder entender depois direitinho o nosso modelo colonial, e é por isso que a gente vai discutir esse assunto. Então, a gente começa falando sobre Baixa Idade Média Europeia, e quando a gente fala em Idade Média, a gente pensa em feudalismo, né, gente? Não sei se vocês se lembram, mas a Idade Média foi esse período entre o século V e o século XV, e que a gente teve realmente o vigor desse sistema feudal. Então, vamos revisar algumas características dele para a gente entender o nosso contexto. Primeiro, a ruralização. Durante a Idade Média, as cidades elas meio que sucumbiram, né? Elas foram desaparecendo aos poucos. As pessoas foram migrando para o campo gradualmente, principalmente devido ao medo das invasões bárbaras, né? Então, as pessoas foram buscando refúgio ali debaixo da proteção dos senhores feudais, nas terras deles, trabalhando para eles. Além disso, a gente tinha uma economia agrária voltada para a subsistência, ou seja, o que se produzia no feudo era para ser consumido ali no feudo mesmo, até porque não tinha, a produção não era eficiente ao ponto da gente ter um excedente muito grande. Então, o que se produzia era para se consumir mesmo, as coisas tinham valor de uso e não valor de troca, até porque, como eu disse, não tinha muito um excedente para a gente poder comercializar, trocar, etc. A gente tinha também a descentralização do poder, ou seja, existia um reino que era governado por um rei. Só que esse reino não tinha muito poder de fato. Esse reino estava dividido em vários pedacinhos de terra. Então a gente tinha uma nobreza, vários nobres, que cada um tinha um pedacinho de terra. Esses pedacinhos de terra a gente chama de feudos. E aí, então, esse reino está dividido em vários feudos, e dentro de cada feudo, a gente tem um senhor feudal que manda ali, manda no seu feudo, manda na produção dele, nas pessoas que moram ali e trabalham ali. E o rei, ele é rei de tudo, mas na verdade ele não é rei de nada, né? Ele é uma figura mais simbólica do que tudo. Ele não tem um poder de fato. Então a gente tem essa descentralização do poder na mão dos nobres, dos senhores feudais, certo? A principal forma de trabalho era a servidão, e aí é importante a gente diferenciar o servo do escravo, né, gente? O servo, ele é um homem livre. Quando eu tenho um escravo, o escravo é meu, eu posso comprar, eu posso vender, ele é uma propriedade minha. O servo não, o servo é um homem livre, só que ele está preso àquela terra por obrigações, pelas dívidas que ele contraiu com o senhor feudal, que é dono daquela terra. Então ele fica trabalhando ali na tentativa de pagar essas dívidas. Na verdade, a gente sabe numa tentativa meio que eterna de quitar essas dívidas, porque os impostos que eram cobrados desses servos, né, para tudo, para plantar na terra do senhor feudal, para usar os instrumentos dele, até para morrer, servo tinha que pagar imposto, gente. Então, eles ficavam ali trabalhando na terra na tentativa eterna de pagar essas dívidas, não porque eles eram propriedade do senhor, mas porque eles estavam presos à terra por aquela obrigação, certo? Então, era um trabalho não remunerado. E, por fim, a ampliação do poder da Igreja Católica, né? A Igreja Católica foi uma instituição super importante durante a Idade Média Europeia, ela era muito hegemônica e ela tinha uma influência enorme, não só na parte cultural, religiosa, mas também na política, economia, sociedade. O clero era o mais alto estamento que tinha, né? A Igreja Católica, ela realmente tinha muito poder e muita influência. Então, esse é mais ou menos o cenário, o panorama que a gente tem durante a Idade Média, só que aí chega um ponto em que as coisas começam a mudar. Esse modelo feudal que vigorou por tanto tempo, ele começa a entrar em crise, a gente vai entender por quê, e começa a surgir um novo modelo que vai ser o capitalismo, né? Que é o modelo em que a gente vive hoje. Então, ele vai surgindo e ascendendo aos poucos. Foi uma transição lenta, gradual, que durou vários séculos, e que vai culminar no estabelecimento desse novo sistema capitalista, né? E aí vocês vão me perguntar, mas por quê, né? O que aconteceu para o modelo feudal desaparecer e ir entrando em crise e realmente sumindo, né? E aí a gente tem que analisar alguns fatores, né? Primeiro, a ampliação da produção. Lembra que eu falei
que a gente não tinha muito excedente de produção, a produção era mais para subsistência mesmo. Então, com o tempo, vão se descobrindo algumas técnicas na agricultura que vão permitir a ampliação dessa produção. Então, as pessoas vão conseguindo drenar pântanos que antes eram áreas não cultiváveis e agora vão passar a ser cultiváveis, vão conseguindo inserir os equinos na agricultura, vão descobrir a rotação de culturas, tudo isso vai fazer com que a produção se amplie, até porque estava nascendo cada vez mais gente e essas pessoas tinham que dar uma maneira de produzir mais, né? Então, eles vão conseguir realmente ampliar essa produção e vai começar a surgir um excedente. E esse excedente vai ser, assim, um pontapé inicial para a ideia da volta do comércio, porque se eu tenho um excedente ali, uma parte da minha produção que eu não estou utilizando, que eu não estou consumindo, porque talvez eu não possa trocar isso, ou vender e acumular dinheiro. Então, vai ser, assim, junto com vários outros fatores, claro, que a gente vai discutir, um indício, assim, da volta do comércio, certo? Além disso, o aumento populacional, gente, teve um aumento muito, muito, muito grande da população, por N motivos, mas o fato é que essa população aumentou tanto que chegou a um ponto que simplesmente não tinha terra para todo mundo, né? Então a gente tinha os senhores feudais, eram nobres que tinham esse pedacinho de terra que a gente chama de feudo, só que chega um ponto em que eu sou um senhor feudal que tem um feudo só e aí eu tenho um monte de filho, não tem terra para todo mundo. Não tem, simplesmente não tem, vai ficar gente sem terra. E aí o que vai acontecer é que essas pessoas vão começar a gradualmente sair do campo, da área rural e a migrar e se concentrar e se aglomerar talvez em volta de mosteiros, em algumas regiões e formar comecinho de novas cidades, que a gente vai chamar de burgos, né? Então vai ser um fator importante também que vai influenciar o comecinho do nosso renascimento urbano. Além disso, a gente teve o fim das invasões bárbaras, né, que foram um dos fatores principais para no começo da Idade Média gerar todo esse processo de ruralização, das pessoas se escondendo no campo. Agora elas terminaram e não tinha mais por que as pessoas se esconderem, então vai permitir também as pessoas começarem a formar pequenas cidades, a saírem do campo, a tentarem comercializar e a interagirem com outras regiões, enfim. Vai influenciar também para o nosso desenvolvimento, para o nosso renascimento urbano. E por fim, as cruzadas, né? As cruzadas, elas foram expedições religiosas, militares, que buscavam libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos, basicamente. Na verdade, assim, ali a região do norte da África, da Palestina, os muçulmanos estavam se espalhando bastante, e as cruzadas surgem com essa justificativa de que eles vão barrar a expansão muçulmana e retomar Jerusalém. É claro, gente, que tinha uma série de outros interesses políticos, econômicos, religiosos por trás, né? A igreja queria abranger mais áreas, queria mais fiéis, os nobres queriam mais terras, mais feudos, mas enfim, eu vou deixar para vocês discutirem isso lá na história geral, porque é um assunto bem complexo. O fato é que essas cruzadas tiveram consequências muito importantes. As cruzadas em si nem foram muito vitoriosas, não. Das 8, só uma que teve um relativo sucesso, mas elas tiveram uma consequência que foi muito importante aqui no nosso contexto, que foi a liberação novamente do mar Mediterrâneo. Então, esse mar que já não era navegado pelos europeus há muito tempo, estava mais os árabes ali naquela região, né? Ele foi, de novo, explorado, liberado, e aí as pessoas começam a enxergar a possibilidade de reabrir as rotas de comércio, de comercializar com o Oriente, né? Tanto que aqui no próximo slide eu trouxe para vocês um mapa que vai mostrar essas rotas do comércio, né? Na Europa medieval, na Baixa Idade Média, na verdade. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então vamos pensar nesse contexto. A gente estava tendo renascimento urbano, as pessoas começando a formar os pequenos burgos, essas cidades fortificadas, né? E aí quem mora no burgo são burgueses, certo? Essas pessoas vão começar a formar corporações de ofício, a produzir alguns artefatos ali. Isso é uma outra questão importante, né? O que antes no feudalismo a gente tinha o artesanato, né? Então eu era artesã, eu sabia todo o processo de produção daquele artefato e eu fazia do começo ao fim. E aí no final aquela mercadoria era minha para eu ficar com ela, ou vender, ou fazer o que quisesse. Agora, com o surgimento das corporações de ofício, a gente já tinha o surgimento também da manufatura. Então, vai ser uma produção mais dividida, a gente vai ter corporações, e aí eu vou ser responsável por uma parte da produção, o
fulano pela próxima, às vezes você me dá os materiais, eu nem sei fazer o produto inteiro, eu sei aquela parte em que eu sou especializada. Isso vai aumentar a produção, né? E vai ser importante para a reativação do comércio. E vai ter uma série de outras consequências lá para frente também. Mas o fato é que, com o surgimento dessas corporações e tal, essas pessoas, os burgueses que moravam nos burgos, começam a comercializar e surge uma nova camada social, né? Que é a burguesia. Então, essa burguesia, ela surge como uma camada sem prestígio, sem influência, mas que está começando a ganhar um pouquinho de dinheiro por meio do comércio, certo? E aí a gente vai ter esse renascimento comercial também, né? Vai ter a reativação das rotas de comércio, que são mostradas aí no mapa que eu trouxe. Como eu disse, as cruzadas e a navegação pelo Mediterrâneo foi essencial para reativar essas rotas. E a gente vai ter o surgimento também das feiras, né? As famosas feiras da Baixa Idade Média. O que que eram essas feiras? Eram eventos que ocorriam periodicamente, às vezes assim, uma vez por ano. Se reuniam os comerciantes de certa região, né? Vinham mercadores de várias regiões diferentes. E eles se reuniam ali por 15, 30, 60 dias para comercializarem, para trocarem seus produtos. E assim foi renascendo o comércio na Europa, aquele comércio que estava desativado durante muito tempo na Idade Média, né? Só que, claro, tinha algumas barreiras, alguns resquícios ali do feudalismo que ainda impediam o avanço pleno desse comércio, como, por exemplo, como eu já tinha falado, os reinos eles estavam fragmentados em vários feudos. Então, as moedas não eram unificadas, a gente chegava nas feiras para comercializar e eu quero te vender uma coisa, mas a sua moeda não é a mesma que a minha, e aí como é que você vai me pagar? Você não tem a minha moeda, eu não uso a sua? Os pesos eram diferentes, então ficava bem difícil. Essa burguesia, quando ela começar a crescer e a visar a acumulação de capitais e o lucro, a igreja vai perseguir bastante esse novo segmento da população, esse novo segmento social, né? Porque a igreja vai entender que a vontade do lucro é usura, é um pecado. Então, tinha alguns resquícios, assim, da época feudal que ainda impediam o avanço pleno desses novos tempos, né? Do renascimento comercial, renascimento urbano. Mas estava acontecendo, gente. As coisas estavam mudando. As coisas estavam diferentes. Então, gente, o feudalismo ele já estava convivendo ali há alguns anos, alguns séculos, né? Com essas mudanças lentas, graduais, renascimento urbano, renascimento comercial. E as coisas estavam começando a mudar. Aos poucos. Só que aí vem o século XIV. E o século XIV ele vem para nocautear de vez o modelo feudal e falar não dá mais, já deu o que tinha que dar, vai entrar em crise, porque o século XIV ele foi um século caótico. Teve peste, teve fome, teve guerra, teve revolta e teve a crise do feudalismo realmente de uma vez por todas. Por quê? O que aconteceu? Primeiro que a gente teve a peste negra, né? Bem famosa. Essa peste foi uma peste que se espalhou pela Europa, matou 1/3 da população europeia, gente. 1/3 da população europeia é muita. Gente, quando tem uma peste assim que mata 1/3 da população, com certeza pessoas que você conhece morreram e todo mundo que você conhece gente que morreu. As pessoas começaram a entrar em crise na economia, crise em tudo, todo mundo meio surtando. A Igreja Católica tentando dar um apoio moral para as pessoas, só que as pessoas começaram a falar: poxa, tá tendo peste, tá tendo fome, o negócio tá muito feio, cadê Deus? O que tá acontecendo? A igreja falou que as coisas iam melhorar, não estão melhorando. A igreja começa a perder um pouquinho de moral. Tem a questão da fome também. No século XIV, a gente teve um inverno muito extenso que gerou uma queda na produção. E aí, com aquele aumento populacional que eu já tinha citado para vocês, simplesmente não tinha comida para todo mundo. Começou muita gente a passar fome, e na verdade começou muita gente a morrer de fome, né? Pessoas realmente morriam de fome. Então era assim um cenário caótico, muita gente morrendo, um caos completo. Quando a gente fala em guerra, se referindo à Guerra dos 100 Anos, que foi basicamente uma guerra entre Inglaterra e França. Eu não vou entrar em detalhes, porque é uma questão bem extensa de explicar também, vocês vão ver na história geral. Mas o fato é que os dois maiores reinos da Europa estavam em guerra, simplesmente, e a nobreza estava arcando com isso, né, gente? A nobreza começou
a se enfraquecer também já. Era muita coisa, era peste, era fome, era guerra, os custos da guerra, a nobreza já estava ficando mais fraca e aí vieram ainda as revoltas populares, né? Com todo esse cenário caótico. Os camponeses, os servos começaram a se revoltar, ainda teve o aumento da cobrança de impostos sobre eles, né? Os impostos que eles tinham que pagar, e aí é que eles se revoltaram mesmo. E a nobreza ficou desesperada. Ela já viu que já não estava forte como era antigamente, que estava perdendo dinheiro, que estava perdendo influência, e agora os camponeses se revoltando. Ela sabia que tinha que fazer alguma coisa a respeito, porque realmente o negócio estava feio pro lado da nobreza. E aí é onde vai abrir a brecha para surgirem os estados nacionais, a formação das nossas monarquias nacionais, né, gente? Por quê? Vamos analisar todo esse contexto que está acontecendo para a gente entender como é que a gente chegou até aqui. Primeiro que a burguesia, ela queria superar os obstáculos da ampliação do comércio. Porque assim, como eu tinha dito, se eu moro num reino, só que esse reino não é unificado, então eu tenho vários feudos. Em cada lugar que eu vou comercializar, com cada pessoa, marcador que vem de um canto, tem uma moeda diferente, tem uma medida de peso diferente, fica muito difícil de negociar. E aí os impostos também, porque para eu passar de um feudo para o outro com a minha mercadoria, eu tenho que pagar imposto. Tá tudo espalhado, não tem medidas únicas, um imposto único. Porque eu não estava gostando desse cenário mais, ela já estava bem insatisfeita. Além disso, os reis, eles começam a perceber que as coisas estão mudando, que a nobreza está se enfraquecendo, que a burguesia está ali interessada em talvez um reino mais unificado e começam a ficar mais espertos. Será que agora não é o momento de eu pegar esse poder que eu tenho só de direito e fazer ele virar um poder de fato, né? De eu realmente concentrar todo o poder do reino nas minhas mãos? Então os reis vão ficar mais atentos a isso. E pela primeira vez, eles vão ter dinheiro suficiente para fazer alguma coisa a respeito disso, porque durante toda a Idade Média, os reis, eles não tinham poder, mas eles também não tinham dinheiro para formar um exército, não tinha muito o que eles fazerem a respeito disso. E agora, com o surgimento dessa nova camada social que é a burguesia podia até não ser uma camada com muito prestígio, com muita influência, mas ela estava ganhando bastante dinheiro. E o rei arrecadando impostos em cima desse dinheiro que a burguesia estava ganhando, pela primeira vez em muito tempo, os reis estavam tendo dinheiro suficiente para, quem sabe, formar um exército, contratar mercenários, para poder realmente ir contra a cavalaria medieval. Então, os reis vão se fortalecendo cada vez mais, ao passo que a nobreza e o clero estão cada vez mais enfraquecidos, né? A Igreja Católica, ela já não tinha a moral e toda a influência que ela tinha antes. Aí vem daqui a algum tempo também a Reforma Protestante, que vai acabar com a hegemonia católica que perdurou durante toda a Idade Média, né? Vão surgir novas religiões, vai vir Lutero, vai vir Calvinismo, e o pessoal vai aderir bastante a essas novas religiões, principalmente a burguesia, né? Porque a Igreja Católica condena o lucro, condena esse estilo de vida burguês, e essas novas igrejas não, pelo contrário, algumas até incentivam isso. E aí a Igreja Católica vai perdendo poder, a nobreza também já está enfraquecida, não está tendo tanta terra, não está tendo muito dinheiro, está ameaçada pelas revoltas camponesas. E ela vai perceber que ela precisa fazer alguma coisa a respeito para controlar essa situação e sair da crise. Nem que isso signifique ter que abrir mão do poder e recentralizar o poder todo na mão de um rei que vai poder fazer alguma coisa a respeito e conter essas revoltas e se recuperar da crise. Então, vai se formando esse cenário que vai favorecer a formação dos nossos estados nacionais, né? E aí é onde vai surgir essa figura característica do rei que a gente conhece, né? Que vai ser o símbolo do comecinho aqui, da nossa idade moderna, né? Esses reis europeus que a gente pensa nos castelos, em toda a riqueza, em todo o poder. É dessa época, gente. É aqui no comecinho da idade moderna que vão se formar essas monarquias absolutistas em que o rei vai ser esse todo poderoso, né? E aí, então, a gente tem esses cenários se formando, os estados se formando. Então, vamos retomar e fazer um panorama geral dessa situação toda que está acontecendo. O sistema feudal começou a entrar em crise, o feudalismo está decaindo, está começando a surgir o capitalismo, com a acumulação primitiva de capitais, né? A burguesia está buscando comercializar, acumular capitais, os reis,
os estados nacionais também estão buscando acumular capitais para se fortalecer, afinal eles são estados recém-formados, né? E então a gente começa realmente a ver essa transição entre Idade Média e Idade Moderna, do século XV ao século XVIII, uma coisa bem gradual, uma transição mesmo. Então vamos comparar algumas características que a gente tinha para o que a gente está começando a perceber agora. Primeiro, ruralização. Agora, com a formação dos burgos, a gente vai ter uma certa urbanização, né? E aí a produção, que era para autossuficiência, as coisas que só tinham valor de uso, vão começar a ter um valor de troca. O excedente, a produção vai começar a ser voltada para o mercado, para o comércio. Eu vou tentar lucrar em cima disso, eu vou tentar acumular capitais. Além disso, se antes algum excedente, alguma coisinha que a gente tinha ali sobrando, a gente fazia o escambo, então eu tenho uma coisa e você tem um outro produto que me interessa, a gente troca e tá tudo certo. Agora não, agora a gente vai ter a monetarização, né? A criação das moedas, e isso vai ampliar as possibilidades do comércio de uma maneira muito incrível, muito significativa. Porque, por exemplo, se eu tenho um produto que você quer comprar, mas você não tem nenhum produto que me interesse, que você possa me oferecer, o escambo não vai ser vantajoso para mim. Mas como é que a gente resolve isso? Com a moeda, porque aí eu posso ainda assim te vender e você me paga em moeda e o comércio não para. Então a gente vai ter a monetarização, que vai ser muito importante para o surgimento do capitalismo. Se o trabalho antes era baseado na servidão, pessoas, homens não remunerados, agora a gente vai ter o trabalho livre. E o trabalhador livre, ele é remunerado, ele recebe salário, ele recebe dinheiro, e quem tem dinheiro pode comprar. Então, isso vai estimular o comércio. Mais uma vez, estão vendo como as coisas se encaixam, gente? É muito legal pensar isso, assim. As coisas vão mudando aos pouquinhos, mas a gente vai percebendo que as características vão se juntando para formar esse novo modelo que vai ser o capitalismo. Além disso, a gente vai ter a mudança do artesanato para a manufatura, né? Principalmente com a criação das corporações de ofício, que eu tinha citado. E o poder secular da Igreja Católica, que foi super hegemônico durante a Idade Média, começa a se perder, e agora a gente vai ter a formação dos Estados Nacionais, e o poder de verdade vai estar nas mãos do rei. O rei é que vai mandar, o rei é que vai decidir como as coisas vão ser feitas, e ele vai fazer de tudo de modo a fortalecer aquele Estado que ele está acabando de formar. Então, eu coloquei até aí entre parênteses, né, o mercantilismo. Isso vai ser discutido na quarta aula, não se preocupem. Mas é só para destacar que vão existir algumas medidas na economia que o rei vai tomar, de intervenção na economia, de modo a tentar fortalecer, arrecadar capitais para fortalecer aquele Estado que ele acabava de formar. Né? Então, esse é o cenário que a gente tem. E aí vocês me perguntam, tudo bem, eu entendi tudo até aqui, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Você falou que ia relacionar com as grandes navegações, você não falou nada disso até agora. É aqui, gente, é aqui que entram as grandes navegações e a expansão marítima, porque é nesse cenário, nessa mudança, no meio desse caos, dessa transição, é que a expansão marítima vai se tornar interessante. Ela vai surgir como uma alternativa para a Europa se levantar dessa crise que foram os séculos XIV e XV e começar a comercializar, começar a arrecadar capitais, né? Esses estados nacionais que acabavam de se formar, por meio do comércio, da expansão marítima, vão poder comercializar com o Oriente, quem sabe comprar especiarias de lá, vender os nossos produtos, comercializar aí no Mediterrâneo, quem sabe mais para frente conquistar algumas colônias que podem complementar a economia da metrópole. Então, isso vai permitir a arrecadação de capitais e o fortalecimento dos estados nacionais, o crescimento da burguesia. Então, é no meio desse contexto que a gente entende a importância da expansão marítima e de onde veio essa ideia doida dos europeus de entrarem numa caravela e saírem explorando os mares. Foi por isso, gente, foi uma alternativa à crise que a Europa vinha passando, né? Inclusive, o mercantilismo, que eu acabei de citar, ele vai ter como uma das suas bases a exploração das colônias. Então, vai ser realmente essa tentativa dos reis de fortalecer os estados que eles estavam acabando de formar, né? A nobreza e o clero ali estavam meio que já enfraquecidos, buscando refúgio ali debaixo da asa dos reis. Então, esse processo é que vai desencadear a expansão marítima e que vai acabar culminando, né, na descoberta do Brasil e no início da nossa história colonial.
Bom, gente, então o conteúdo dessa aula era esse. Eu trouxe um exercício de vestibular pra gente entender como esse conteúdo cai nas provas. Então vamos lá. Da UEL de 2007. Durante os séculos XI a XIII, verificou-se nas atividades agrícolas e artesanais da Europa centro-ocidental um conjunto de transformações que repercutiram no crescimento das trocas mercantis. Situa-se aí historicamente o chamado Renascimento Urbano Medieval. Tudo aquilo que a gente acabou de discutir, né? Então vamos ver o que a questão está pedindo. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que tais mudanças econômicas: A. Caracterizaram-se pelo desenvolvimento das técnicas de produção e amplo emprego de recursos energéticos, tais como carvão e petróleo. Não, né, gente? Aqui, esses recursos energéticos, carvão, petróleo, vão ser lá na Revolução Industrial, quando a gente tiver a maquinofatura. A gente ainda está no comecinho do renascimento comercial, na época da manufatura, então essa alternativa não está certa. Letra B. Implicaram no capitalismo mercantil incrementado pelo amplo comércio atlântico, fomentado por negociantes italianos e príncipes alemães. Gente, vejam, aqui nessa época que ele fala no texto, do século XI ao século XIII, a gente ainda não tinha o comércio no Atlântico, a gente estava começando a recuperar o comércio ali no Mediterrâneo, né? Mas o Atlântico era um grande ponto de interrogação ainda para a Europa, então essa alternativa também não cabe. Letra C. Aumentaram a produção no campo e na cidade e fomentaram a circulação de bens e moedas, viabilizados por novos instrumentos de crédito a governantes e comerciantes. Sim, né, gente? É tudo aquilo que a gente acabou de discutir. Então, essa é a alternativa correta, que fala sobre o aumento da produção, o surgimento das moedas e novos instrumentos para o comércio. Então, essa alternativa responde a questão, mas vamos ler a D e a E para entender o que está errado nelas. Letra D. Privatizaram as terras e introduziram um modelo de produção fabril promovido pelo governo britânico, também super fora do contexto da questão, né, gente? As fábricas estão bem longe ainda, vai ser lá para frente. Então, essa alternativa está errada. Letra E. Reforçaram o predomínio político e comercial dos senhores feudais sobre os governos citadinos. Pelo contrário, né, gente? A gente viu que durante esse processo de decadência do feudalismo e ascensão do capitalismo, os senhores feudais vão perdendo a sua influência e o seu poder. Então, essa alternativa também não responde. A alternativa correta é realmente a alternativa C. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Esse tema ele é bastante importante para a gente entender depois como vai funcionar o sistema colonial no Brasil. Então, preparei uma lista com exercícios para vocês poderem resolver sobre esse tema, exercícios vestibulares. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro.